Meu pai quer que eu dê metade do meu salário para a queridinha da minha madrasta, mas agora ele é quem vai ter que dar metade do dele. Tenho 24 anos. Finalmente consegui meu primeiro emprego decente depois de anos lutando, e agora meu pai está exigindo, que eu entregue metade do meu salário todo mês para a esposa dele. Não é por aluguel nem por contas, simplesmente porque sim. Ele quer que ela tenha uma fonte adicional de renda e, ao que parece, eu é quem devo pagar por isso. Um pouco de contexto. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Eu era filha única. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 13, com ela, vamos chamá-la de Sandra. Ela tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, ambos mais novos que eu, e embora eles tenham começado a chamar meu pai de papai depois de um ano, eu sempre fui a estranha. Não houve abuso direto, não exatamente, mas foram anos de pequenas coisas que te desgastam. Me ignoravam durante os jantares, nunca me incluíam nas fotos de família, pediam para eu sair do cômodo quando os filhos dela tinham conversas importantes com meu pai, e ele simplesmente ignorava ou dizia que ela estava fazendo o melhor que podia. Então não dá para dizer que ele foi um bom pai. Essa frase virou uma piada na minha cabeça, fazendo o melhor que podia, né? As coisas pioraram quando entrei no ensino médio. De repente eu era egoísta por pedir ajuda com qualquer coisa. Para Sandra, era suficiente que eu tivesse um teto sobre minha cabeça e que não deveria pedir mais nada. Ela dizia para o meu pai que eu precisava arranjar um emprego aos 15 anos se quisesse algo além de comida ou roupas básicas. Então eu fiz isso. Trabalhei à noite num cinema, enquanto os filhos dela ganhavam iPads e bicicletas novas. Comprei meu próprio celular, paguei pelo meu vestido de formatura, minhas fotos de último ano, tudo. Meu pai nunca interveio, nunca me defendeu. Uma vez ele me disse para ser a pessoa madura, quando Sandra jogou fora um cartão de aniversário da minha avó só porque a letra parecia com a da minha mãe. Quando fiz 18 anos, me mudei para fazer faculdade e já sabendo como as coisas eram, me mantive completamente afastada da família. Não cortei completamente o contato com meu pai, minha ingenuidade queria acreditar que ainda podíamos resgatar algo, mas mantive distância. Sandra e eu não conversávamos. Os filhos dela, meus meio-irmãos, eu acho, estão bem. Não os culpo realmente, mas não somos próximos. E aí aconteceu isso. Me formei na primavera passada e acabei de ser contratada. Não é um emprego dos sonhos com 6 dígitos, mas estou começando oficialmente minha vida adulta com um trabalho que paga relativamente bem. Me mudei para um apartamento pequeno, mas bonitinho. Adotei um gato. Comecei a me sentir como uma pessoa de verdade. Então, na semana passada, meu pai pediu para almoçarmos juntos. Não nos víamos há alguns meses, então teve muita conversa fiada antes de ele chegar ao que queria me pedir. Ele disse algo como: Sandra e eu temos conversado e achamos que está na hora de você começar a retribuir a família. Ele estava falando de dinheiro, mais precisamente da metade do meu salário todo mês. E eu teria que mandar esse dinheiro para a Sandra. Eu disse que só podia estar brincando, mas falei isso num tom sério, porque eu não estava. Ele ficou imediatamente na defensiva e disse que Sandra sacrificou muito para me criar e que agora era minha vez de mostrar gratidão. Não consigo acreditar que ele ache que Sandra sacrificou alguma coisa. Lembrei a ele que fui eu quem pagou por tudo, que ela nunca me apoiou emocionalmente, financeiramente de forma alguma. Eu disse que já tinha superado tudo isso, mas que também não ia sentar ali e ouvir besteiras. Ele disse que pensava que a conversa seria diferente comigo, que eu tentaria me reaproximar da família em vez de fazer o que sempre fiz, me afastar. Eu disse que se me afastei foi por um motivo e me levantei para ir embora, dizendo que agora ia fazer isso de novo. Uns 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem de texto enorme tentando me fazer sentir culpada, porque aparentemente Sandra tem um problema de saúde, o que é a primeira vez que ouço falar. Não sei, acho que se você quer alguma coisa de alguém, deveria ter começado por aí. Então pareceu uma mentira. Não respondi. Ontem Sandra me mandou uma mensagem direta, a primeira vez que me escreve em anos, e tudo que dizia era: esperamos o primeiro pagamento para o dia 5. Respondi: 5 funciona muito bem para mim, mas 30 de fevereiro seria melhor. Não recebi resposta. Estou entre achar que ela ficou muito brava com a piada ou que não entendeu. É engraçado que esperem que eu lhes dê dinheiro quando não tenho nenhuma obrigação de fazer isso. Atualização 1. Bom, acho que estraguei tudo, mas não acho que isso seja algo ruim. Depois que a Sandra me enviou aquela mensagem dizendo: esperamos o primeiro pagamento para o dia 5, eu respondi, mas ela não me disse mais nada. Então esperei um pouco. Depois mandei uma mensagem para o meu pai. Disse que não ia dar dinheiro para Sandra nem para mais ninguém. Que já era hora dele colocar uma coleira nela e discipliná-la, porque um dia ela vai escapar e correr debaixo das rodas de um carro. Talvez ele devesse levá-la para passear, porque ela tem tanta energia que começa a delirar. Por fim, falei que talvez fosse bom tentar com um veterinário novo, porque o remédio que deram para ela talvez não estivesse funcionando muito bem. E caso ele ainda não tivesse entendido, eu disse que a Sandra era uma cadela. Ele não respondeu por 2 dias. Depois recebi uma mensagem de texto que só dizia: não consigo acreditar naquilo em que você se tornou.
E aí veio a bomba. A Sandra fez uma postagem enorme e melodramática no Facebook. Eu nem teria visto, se um dos meus amigos não tivesse tirado um print e me enviado com um "que diabos é isso?". Era um discurso manipulador e longuíssimo sobre como eu me esqueci de tudo que ela fez depois que minha mãe faleceu. Como ela sacrificou tanto ao criar uma menina que não era do seu sangue, mas que ela amava como se fosse. Mas que nunca foi valorizada por mim, e como o karma sempre dá o troco. Ela nunca me mencionou diretamente, mas não precisava, a menos que ela tivesse outras enteadas por aí. Normalmente eu não me envolvo em dramas de redes sociais, tento me manter longe dessas coisas, mas dessa vez eu explode. Comentei, você não me criou. Você só foi uma dor na bunda a minha vida toda. Seguido de um emoji de cachorro ofegante. Depois disso, fechei a sessão. 1 hora depois, eu tinha 6 chamadas perdidas do meu pai. Como sabia que ele podia ficar intenso, apenas desliguei o celular e fui dormir. Sabia que teria uma boa noite de sono pela frente, então não queria que ele interrompesse com alguma mensagem do tipo, minha pobre Sandra, olha o que você fez com ela. E na real não estava muito longe disso. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de voz do meu pai. Ele estava gritando, dizendo que, segundo ele, eu humilhei a esposa dele na frente dos amigos, que muitas pessoas, inclusive parentes, estavam atacando ela. Algumas pessoas até comentaram na minha resposta. Enviei uma última mensagem. Não me importa se a Sandra se sentiu envergonhada. Me importa deixar as coisas claras para todo mundo. Eu disse para você e para sua almofada babada que não ia dar metade do meu dinheiro para vocês, e ela foi lá e fez uma publicação. Eu tenho todo o direito de me defender, gostem vocês ou não. Se não queriam passar vergonha, não deveriam ter postado nada. Se você decidir ficar do lado dela, tudo bem, mas comigo não pode contar. Depois disso, bloqueei o número dele. Não falo com ele desde então. Mas tem mais, porque esse tipo de gente não sabe quando parar. Eles têm que continuar insistindo. Ontem à noite recebi um e-mail de um dos filhos da Sandra, o filho dela, tecnicamente meu meio-irmão. Não somos próximos, mas nos seguimos no Instagram. Ele tem 21 anos agora, está na faculdade, e eu sempre assumi que ele simplesmente passava por aquela casa sem saber o que se passava. Ele disse que viu a postagem no Facebook, que sente muito por não ter se aproximado antes, que sempre soube que havia algo errado na forma como a Sandra me tratava, mas que não sabia como falar quando era criança. Disse que as coisas têm piorado em casa ultimamente, que a Sandra tem feito ele se sentir culpado por não mandar dinheiro para casa, e também começou a insinuar que ele deve algo a ela por tê-lo criado, mesmo ele morando em um dormitório e mal tendo dinheiro para comer. Ainda não respondi. Não sei o que dizer. Atualização 2. Eu não ia postar outra atualização tão cedo, mas as coisas estão se acumulando na minha vida neste momento, então não posso deixar isso para depois. Depois de receber aquele e-mail do meu meio-irmão, deixei ele em espera por alguns dias. Não sabia como responder. Pensava que já estava cansada disso tudo e que meus meio-irmãos não são problema meu. Como não somos próximos, acho que não devo nada a eles. Mas, uma manhã, eu estava entediada e resolvi responder. Disse a ele que apreciava a mensagem, que significava mais do que ele provavelmente imaginava. Fui honesta. Falei que estava machucada há muito tempo, que não o culpava nem a ele nem a irmã, por como as coisas aconteceram. Disse que fosse forte e que não cedesse às exigências, nem agora e nem quando tiver dinheiro depois de se formar. Ele respondeu quase imediatamente. Disse que era isso mesmo que ele faria. Depois me contou algo que poderia me interessar. Aparentemente meu pai tem andado dizendo às pessoas, à família estendida, amigos da família, até alguns colegas de trabalho, que eu tinha aceitado enviar dinheiro para a Sandra e que depois os traí na hora de cumprir. Que eu tinha feito um compromisso só para pregar uma peça, que tentei envergonhá-los publicamente com isso. Dizem que sou uma mimada e que acho que tudo isso é uma brincadeira. Não acho que eles estejam errados. Para mim é uma brincadeira, sim, mas uma que eles não deveriam estar jogando. Suponho que aquela postagem da Sandra no Facebook tenha sido só o começo. Mas agora eles estão usando outras táticas com menos efeitos colaterais, que é falar com as pessoas em particular. Isso explica porque minha tia, irmã do meu pai, de repente parou de me seguir no Instagram. E o mesmo aconteceu com outras pessoas que têm me tratado de forma estranha. Achei que era só um dia ruim, mas agora tudo faz sentido. Mandei uma mensagem para minha tia perguntando se podíamos conversar. Ela aceitou, e acabamos fazendo uma ligação ontem à noite. Contei para ela o meu lado da história. Tudo, desde o jeito como a Sandra me tratava quando eu era criança até a exigência repentina de metade do meu salário, e toda a manipulação que enfrentei a vida inteira. Ela respondeu, bom, eu não sabia de nada disso. Seu pai nunca mencionou. Perguntei exatamente o que ele tinha dito, e ela repetiu quase palavra por palavra o que meu meio-irmão já tinha me alertado, que eu tinha prometido ajudar financeiramente a Sandra, e depois criei um escândalo e transformei tudo num ataque público nas redes sociais. Que eu estava usando a situação só para zoar, para fazer uma brincadeira e me divertir às custas deles.
Eventualmente ela disse: lamento que você tenha passado por tudo isso. Você deveria fazer uma publicação você mesma. Até poderia postar o e-mail do seu meio-irmão, mas certifique-se de ter permissão para isso. Por isso, estou pensando em escrever minha própria postagem. Uma que conte a verdade com todo tipo de provas, para que não haja forma de distorcerem tudo para parecerem as vítimas. E quando eu fizer, vou marcar até o ginecologista da Sandra, para que quando ele estiver examinando ela na próxima consulta, diga: ah, isso explica o que estou vendo. Provavelmente você precisava de dinheiro. Sei que isso provavelmente vai aumentar ainda mais o drama com eles, mas neste ponto, eu preciso de um ataque frontal e total, para que essa guerra acabe de uma vez por todas. O suficiente para que da próxima vez que a Sandra disser para o meu pai: devíamos pedir algo para Op, ele dê um tapa nela e diga: está na hora do seu passeio. Atualização 3. Postei a verdade. E explodiu. O suficiente para colocar no lugar aquela Karen e aquele Kevin com senso de direito exagerado. E não, eu não marquei o ginecologista dela, nem sei quem é, era só uma piada. Para quem comentou: você é parente da Sandra ou é coincidência que os dois compartilhem o mesmo nível de estupidez? Mas voltando ao meu plano, escrevi rascunho atrás de rascunho de uma postagem, tentando encontrar as palavras certas. Eu não ia fazer tudo isso para que não fosse compreendido, ou para que estivesse cheio de erros de ortografia. Eu precisava que fosse um golpe certeiro e bem direcionado aos dois. Não queria que depois a Sandra ou meu pai pudessem distorcer o que eu disse. Não sou advogada, mas queria blindar a publicação. Então me sentei uma noite e escrevi tudo, cada detalhe. Não só o recente sobre o dinheiro, mas os anos anteriores. As formas sutis como a Sandra me excluía, como meu pai ficava de braços cruzados e permitia tudo, como comecei a pagar por tudo sozinha aos 15 anos. A frieza, a manipulação, a culpa. E terminei com isto: não vou sustentar financeiramente alguém como a Sandra, porque ela não é minha mascote. Sei que alguns escolheram pensar que eu sou a vilã, porque a Sandra sabe mentir muito bem. Só lamento ver as caras de idiotas quando perceberem que acreditaram nessa mulher. Também postei o e-mail do meu meio-irmão com a autorização dele, claro. Queria que tivesse ainda mais peso. Sabe aqueles desenhos animados, quando alguém joga uma bigorna na cabeça do outro e o enterra vários metros abaixo da terra? Pois é, eu queria dar para Sandra uma viagem grátis até a China. Postei no Facebook. Sim, sei que parece coisa de ensino médio usar essa rede social, mas é onde está a maior parte da minha família estendida e antigos amigos da família. É onde estão as pessoas que ouviram só metade da história contada pela Sandra e já estavam comentando. Se a Sandra ia espalhar a versão dela em público, eu faria o mesmo, com a diferença de que eu tinha fatos. Me preparei para as consequências que vieram rápido. Em menos de uma hora, já tinha mais de 100 comentários. Pessoas com quem eu não falava há anos estavam opinando. Algumas ficaram surpresas. Algumas poucas se desculparam por não terem notado o que estava acontecendo na época. Alguém comentou: eu costumava cuidar dos seus meio-irmãos. A Sandra nunca te mencionou nem uma vez sequer. E aí veio a cereja do bolo: meu meio-irmão me escreveu de novo. Disse que a Sandra viu a postagem e surtou. Pelo visto, gritou com ele e com a irmã por me ajudarem. Acusou os dois de estarem do lado de uma traidora. Depois, disse ao meu pai que ele precisava consertar isso. Então meu pai me ligou de um número novo. Eu não atendi, então ele deixou uma mensagem de voz. Vou resumir: você disse coisas horríveis sobre a Sandra e precisa tirar essa postagem agora mesmo. Se você não quer nos dar dinheiro, um juiz pode ordenar isso quando te processarmos por difamação. Não quero chegar a esse ponto contra minha própria filha, mas você não está me deixando escolha. Não reconheço você mais com essa transformação que sofreu. Parece uma pessoa horrível. Eu disse a verdade. Ele não tem nenhuma base legal para me enfrentar. Não acho que vá ver meu pai ou a Sandra de novo. Pelo menos, não por muito tempo. Talvez nunca mais. A menos que eles realmente tentem me processar, o que eu até espero deles. Mas ao mesmo tempo eles podem esperar continuar recebendo minhas respostas. Não é tão difícil que eu peço, que me deixem em paz. Mas eles procuram confrontar comigo, e acabam pior. Acho que existe um padrão aí, mas basta a inteligência de uma criança de 5 anos para perceber. Uma verdadeira pena que meu pai e a Sandra não a tenham. Atualização 4. Já se passou um mês, e eu não pensei que voltaria aqui. Achei que tudo tinha terminado, mas é claro, com pessoas como a Sandra e meu pai sendo quem são, nunca terminaria de forma tranquila. Então, sim, tem mais. A poeira já tinha quase assentado completamente depois que publiquei minha história em público. Eu estava começando a sentir que as pessoas tinham entendido como as coisas realmente são. Até fiz uma mini viagem, nada luxuoso, só um fim de semana sozinha numa cabana pequena no interior. Sem sinal, sem e-mails, só eu, uma pilha de livros e meu gato dormindo ao meu lado. Eu não ia viajar sem ele. Depois de tudo que ele fez se enroscar em mim enquanto eu escrevia a postagem no Facebook, não podia deixá-lo. Então cheguei no meu apartamento e abri a caixa de correio. Havia uma carta dentro.
Não era de advogado, só uma carta escrita à mão pelo meu pai. Entrei e deixei a carta ali por algumas horas enquanto desfazia as malas. Depois, sentei com uma taça de vinho para beber enquanto lia. Eu esperava uma carta curta, talvez com algum pedido de desculpas. Mas não, eram 4 páginas de chantagem emocional cuidadosamente elaborada. Culpa, manipulação, pressão psicológica, o pacote completo. Ainda estou chocada com aquilo. Deixa eu te dar alguns trechos para você ver que não estou exagerando. Você ridicularizou o amor da minha vida. Você não sabe como me destroça ver como ela está sofrendo, e tudo por culpa da minha filha. É muito difícil para um pai estar entre 2 mulheres que ama. Sandra nunca foi perfeita, mas ela tentou, e a sua amargura te cegou para isso. Você poderia ter se esforçado com ela, mas escolheu ser vingativa e rancorosa. Você não teria terminado a faculdade sem a base que te demos. Nós te ensinamos valores e disciplina que foram a base do seu sucesso hoje. Essa nova versão sua é raivosa, arrogante e cruel. Mal consigo reconhecê-la sob essa casca que você criou em cima da menina que vinha pedir um abraço pro pai. E por fim, você destruiu esta família. Espero que sua independência te mantenha aquecida quando estiver sozinha aos 40. Eu queria estar inventando isso, juro que queria. Mas não, isso foi escrito de verdade. Que com tanta força que o gato deu um pulo do meu lado, e os vizinhos provavelmente ouviram. Fiquei no sofá com a carta na mão, rindo até minha garganta doer e meus olhos começarem a arder. Esse homem nunca vai entender. Nunca. Não porque ele não possa, mas porque ele não quer. Porque admitir o que aconteceu significa admitir que falhou comigo, e pessoas como ele não admitem fracassos. Elas reescrevem a história, te transformam na ingrata, se colocam como vítimas da sua atitude. Se você está se perguntando o que eu fiz com a carta, queimei. Não foi tão difícil. Eu poderia ter guardado para rir um pouco no futuro, mas não quero ter nada do meu pai dentro da minha casa. Não vou dar a ele essa satisfação. O que mais me faz rir é ele dizer que vou acabar sozinha aos 40, quando na verdade eu tenho um namorado. O problema é que ele não sabe nada da minha vida, e mesmo assim diz que eu criei uma casca. Irônico, né? Algo mais aconteceu alguns dias depois. A Sandra me enviou um e-mail. Sim, ela me mandou uma fatura. Era um detalhamento real e minucioso dos gastos que, segundo ela, teve comigo durante meus anos de adolescência. Você leu certo. Havia um PDF em anexo intitulado Resumo de Reembolso. Incluía de tudo, desde o uso estimado de eletricidade até minha parte na compra de alimentos e o sabão em pó consumido. Ela teve a audácia de incluir uma linha por trabalho emocional. Tudo isso somava $38.497,62. Sim, incluí os centavos originais para você ver o nível de desconexão com a realidade que essa mulher tem. Acho que a cadela aprendeu um truque novo, usar a calculadora. Literalmente calculou quanto ela acha que eu devo por ter existido sob o mesmo teto que ela, enquanto ativamente me fazia sentir como uma barata que invadiu a vida perfeita dela. Só reencaminhei o e-mail para meu meio-irmão com o assunto. Olha isso. Ele respondeu 2 minutos depois. Ela está perdendo a cabeça. Meu meio-irmão e a irmã dele estão se distanciando agora. Ele vai ficar no campus durante o verão para evitar voltar para casa. Ela tem ficado na casa de uma amiga e me disse que está procurando uma colega de quarto para poder sair de vez. Definitivamente me sinto culpada de ver a família e a vida da Sandra desmoronando. Mas essa culpa não é ruim. É orgulho. Fico feliz em ser a responsável por ela finalmente receber o karma do qual tanto falava. Se tem algo em que ela estava certa, é que o karma sempre volta. E para tornar tudo ainda mais poético, está voltando para morder a bunda dela, como fazem os cachorros. Porque se ainda não ficou claro, ela é uma cadela. E o meu pai? Bom, agora ele tem que perder metade da manhã, gastar do próprio bolso e levá-la ao veterinário para limpar o ferimento. Isso é o que acontece quando você não dá umas chineladas na sua cadela a tempo, embora no caso da Sandra, talvez fosse melhor com uma cadeira. Atualização 5. Eu sei que você viu minha postagem e pensou, o que a Sandra e o pai da OP fizeram agora com a OP? Eu sei, é a rotina. Mas eles não fizeram nada. Eu só quero dar um breve resumo sobre o que foi a minha vida e as vidas deles no último ano. Minha vida está fantástica. Há 3 meses, meu noivo me pediu em casamento e eu aceitei. Então agora vem toda a preparação. Ainda não avançamos muito, pois planejamos nos casar no ano que vem, provavelmente no final do ano. Então ainda falta mais de um ano, mas já fizemos alguns preparativos, como a lista de pessoas que não serão convidadas. Meu pai e a Sandra já estão fora. Ainda existe a possibilidade de eu ficar sozinha aos 40 anos, porque casamentos podem falhar. Então, não vou dizer para meu pai, você estava certo, porque ainda não podemos confirmar isso. Mas o que podemos confirmar é que meu pai, com 49 anos, ficou sozinho e não tem ninguém para lhe dar calor. Acham que comprar um aquecedor elétrico para ele me faria ser uma filha melhor? A cadela do meu pai, a quem conhecem como Sandra, aproveitou um dia em que ele deixou a porta aberta e fugiu. Não foi atropelada por um ônibus escolar cheio de crianças gritando a caminho da escola.
Ela simplesmente fugiu até um escritório de advocacia e pediu o divórcio. Eu me sinto orgulhosa, porque ela aprendeu a usar a calculadora, escrever e-mails e até a pedir divórcios. Deveríamos montar um circo e levá-la para viajar pelo país. Recuperaríamos o dinheiro que ela investiu em mim e ela ainda ganharia mais que 50% do meu salário. Se soubéssemos antes que essa cadela tivesse tanta inteligência, teríamos feito algo. Pena que tudo isso chegou tarde demais, quando não há mais volta para o divórcio e quando a Sandra já perdeu muito socialmente por causa das postagens dela. Tudo isso se virou tão rápido quanto um prato de comida. Chega tarde também para meu pai ser um verdadeiro pai na minha vida. Ele entrou em contato novamente de um número novo, só para me contar isso e dizer que se sente mal pelas coisas que disse e que não quer me ver sozinha. Eu disse a ele que não estava sozinha e que além disso, estava pensando em me casar. Ele perguntou se eu estava grávida e se esse casamento era por urgência, porque queria saber se seria avô. Eu disse para ele não ser bobo, que estou com meu noivo há 4 anos e que ele acabou de me pedir em casamento. Tudo isso parecia estranho para ele e ele me perguntou quando seria o casamento. Disse que precisava perder alguns quilinhos para conseguir entrar no terno dele. Eu respondi que ele continuasse comendo como agora, porque ele vai precisar disso para se aquecer, agora que está sozinho, porque na minha festa de casamento, ele não vai pôr os pés. Outro número bloqueado. Supõe-se que quando a data do casamento se aproximar, ele vai tentar novamente consertar a relação com a filha, mas posso garantir que não há nenhuma chance disso acontecer. Não preciso fazer uma nova postagem para que você saiba. Então espero que esta seja a última. A única possibilidade seria se ele voltasse com a Sandra, a quem, com certeza, ele teria que dar metade. Veja, mais um truque que ele aprendeu.